No Evangelho de Marcos, no capítulo número 5, começando pelo verso de número 21, diz assim, Marcos 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele, meu Deus, esqueci meu óculos, é duro, está duro, irmão, eu chego lá. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia compelindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus e vindo atrás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem lhe fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo não lhe permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhes disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, a criança dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Aleluia! Um texto longo que relata duas histórias. Em uma mesma passagem nós encontramos duas histórias. Em uma mesma passagem nós encontramos dois milagres. Em uma mesma passagem nós encontramos o impossível se tornando possível duas vezes. Esse é um texto conhecido, essa história é conhecida, todos vocês conhecem. Mas olhando para elas, para essas duas histórias, eu fui desafiado a pôr em prática na minha vida algumas verdades, ou a chocar a minha vida com algumas verdades e tentar descobrir e tentar saber como é que esse homem chamado Jairo e esta mulher que ninguém sabe o nome, até não tem o nome dela na Bíblia, ninguém sabe o nome dessa mulher, é a vovó da hemorragia. Não, hemorragia não, a vovó do milagre, melhor, né? Esta mulher
e este homem, como é que eles conseguiram alcançar o impossível? Como é que eles conseguiram alcançar o impossível? Notem bem, queridos, que existe uma coincidência nessas duas situações, ou uma cristocidência nessas duas situações. Quantos anos a mulher estava padecendo daquele mal? Quantos anos? Quantos? 12 anos. 12 anos. Quantos anos tinha a menina que morreu? 12. 12 anos. Uma pessoa já avançada em idade, há 12 anos sofrendo de um mal. Uma criança começando a sua idade e acabando a sua vida com 12 anos de idade. Duas igrejas, a igreja antiga e a igreja emergente. Duas igrejas, a igreja dos velhos convertidos, a igreja dos novos convertidos. Duas igrejas precisando de um milagre. A igreja com muitos anos de cristianismo, com muitos anos de caminhada com Cristo, com muitos anos de sentar no banco, de cantar, de louvar, de participar na ceia, e a igreja que estava se convertendo agora, que estava nascendo agora, que estava começando a experimentar os milagres de Deus agora, a igreja que estava nascendo para a vida. Duas igrejas padecendo, precisando de um milagre. Quero dizer uma coisa para você: não há momento certo ou errado para o agir de Deus na nossa vida. Amém, querido? Pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Não tem problema, irmão. O milagre vai acontecer na sua vida. Pastor, me converti ontem. Vai acontecer um milagre na sua vida também. O impossível, o impossível, ele deixará de existir na sua vida também. Agora, o que me chama a atenção nesse texto aqui, queridos, é que nós pleiteamos os milagres de Deus, sim ou não? Nós necessitamos do agir de Deus na nossa vida, sim ou não? Seja em que área for da nossa vida, se é uma enfermidade, se é o desemprego, se é o ministério, se é uma crise familiar, se é uma crise conjugal, se é um problema com os filhos, seja em que área for da nossa vida, nós oramos, apresentamos diante de Deus e pedimos o que? Um milagre. Não é assim que funciona? Agora, o grande problema é que nós pleiteamos coisas grandes de Deus para a nossa vida, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós queremos experimentar coisas grandes, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós queremos que Deus realize um grande milagre na nossa vida, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Não fazemos nada de diferente do que nós estamos fazendo. Acordamos, levantamos, tomamos café, vamos trabalhar, voltamos, deitamos, dormimos, acordamos, levantamos e vamos. No domingo tomamos banho, vamos para a igreja, sentamos, cantamos, ouvimos uma palavra, oramos com os irmãos, vamos embora para casa, e assim os nossos dias vão passando. Se nós queremos coisas maiores, nós precisamos sair da mediocridade. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se eu quero que Deus faça algo grande na minha vida, eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas. Eu não posso continuar sendo inconstante. Eu não posso continuar sendo o mesmo. Eu preciso fazer algo o quê? Acima do normal. Acima da curva da média. Se você tira C, eu falava ontem no grupo familiar, nosso pequeno grupo lá na casa do irmão Ari e da Selma. Nós podemos passar de ano tirando C, né? Eu não sei hoje como que é, 5, né? A média. Nós podemos passar de ano tirando 5.
Tirei 5 em tudo, passei de ano. Só que depois nós vamos concorrer com aquele que tirou 9 e 10. E aí? Aí vai ficar difícil. Este homem e esta mulher chamada, quer dizer, chamada não sei, mas o homem chamado Jairo e a mulher cujo nome a Bíblia não cita, eles decidiram fazer algo diferente, para alcançar algo diferente. Fale para o seu irmão assim: você precisa fazer algo diferente, para que Deus faça algo diferente na sua vida. Vamos lá então, queridos. O que foi que esse homem, esta mulher, esta senhora fizeram de diferente? Que lições esses dois personagens podem nos trazer nesta noite? Quais são os fatores que eles têm em comum dentro dessa história? O primeiro fator em comum é que eles estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Mas isso é só uma mera coincidência. Mas em primeiro lugar, o que fará com que o milagre aconteça na minha vida? Em primeiro lugar, acompanhe comigo, verso de número 23. No verso de número 23, nós vamos encontrar aqui a Bíblia dizendo o seguinte, verso 22 para entender melhor. Tendo-se chegado a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que sejas o quê? Salva e viverá. Verso de número 28, olha aí na sua Bíblia. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? A primeira lição que eu aprendo aqui, que fará a diferença, que faz a diferença entre o milagre e o não milagre, entre o toque de Deus, entre a manifestação da glória de Deus e a mesmice, está em gerar no coração uma fé genuína do impossível. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso número 1: a fé é o firme, o quê? Fundamento do quê? Das coisas que se esperam, e o quê? A certeza das que não se... O que eu tenho que fazer, pastor? Que diferença eu tenho que fazer no meio da multidão para que eu alcance o impossível? Querido, você precisa gerar no seu coração uma fé genuína naquilo que não existe. Este homem chamado Jairo disse: Jesus, por favor, venha até a minha casa, toca na minha filha para que ela seja salva. Ele não pediu para que Jesus orasse, ele não pediu para que Jesus desse uma água, não sei de que jeito, ele não pediu para... Jesus, o senhor só vai lá e toca na minha filha e ela vai ser salva. Querido, este homem já antevia a sua filha em pé e saudável antes mesmo de encontrar com Jesus. Isto é uma fé genuína, isto é uma fé verdadeira, esta é uma fé inabalável. E os dois... E existe uma coincidência, porque não é uma coincidência, lógico, mas quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver também ela dizendo assim: se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei o quê? Curada. Meu irmão, quem está falando isso é uma pessoa que perdeu todos os seus recursos, é uma pessoa que perdeu o respeito da sociedade, é uma pessoa que perdeu a convivência social, é uma pessoa que não tem mais esperança nenhuma, é uma pessoa que já gastou tudo que tinha com os melhores médicos, é uma pessoa que já estava desenganada. E esta pessoa então, depois de ouvir diagnóstico de estudiosos, de pessoas que sabem, depois de fazer inúmeros exames, ela diz assim: não, eu só preciso tocar na ponta do vestido dele e eu serei curada. Isto é uma fé genuína, esta é uma fé inabalável, esta é uma fé que move o braço, que move o mundo.
gerar no seu coração uma fé inabalável, uma fé que não se abala, não importa o que digam para você, não importa a maneira que coloquem as coisas para você, você está dizendo: no meu coração eu tenho a convicção que o meu Jesus é capaz de mudar essa situação e Ele vai mudar. Esta é a primeira lição que eu aprendo e o primeiro desafio. Se eu quero algo diferente, querido, eu preciso viver algo diferente, eu preciso fazer algo diferente. E a diferença está em gerar no meu coração uma fé inabalável. A palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Ah, pastor, mas não é fácil. Não é fácil ter fé olhando para o resultado do exame. Sei que não é, meu querido. Imagina quantos exames essa mulher olhou em 12 anos. Quantos médicos ela entrou, quanto medicamento ela tomou. Jairo, ele estava indo, Jesus estava indo atender o pedido de Jairo, sim ou não? De repente Jesus parou para resolver o problema da mulher. Jesus parou para saber quem tocou nela. E a Bíblia aqui não menciona que Jairo falou: ô Jesus, vamos, bora. Jairo ficou lá quietinho, esperando. Os discípulos falaram: Jesus, o senhor está procurando quem tocou o senhor? Olha a muvuca que a gente está aqui, como é que, não tem como saber. E Jairo está lá. E aí a hora que Jesus resolve os problemas, que ele fala assim: Jairo, vamos continuar lá. Alguém chega e fala assim: Jairo, tua filha morreu. Mas dentro do coração de Jairo existia uma fé o quê? Inabalável. E Jesus olha para Jairo. Talvez Jesus deu aquela pausa, né? Tadã! Jairo, sua filha morreu. Tadã! E aí Jairo ficou olhando para Jesus. Jesus viu que Jairo se manteve. E Jesus diz assim: Jairo, não tema, crê somente. Fala para o seu irmão: não tema, crê somente. Não temas, crê somente. Não tema, meu irmão, crê somente. Pastor, você não entende, é muito difícil. Não temas, crê somente. Pastor, não tem jeito. Não tema, crê somente. Segundo lugar, verso número 22, verso número 23 de novo. Diz assim: 22. Eis que se chegou a ele um dos principais na sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou. Verso de número 30, olha agora. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Notem bem que eu estou sempre fazendo um paralelo entre os dois milagres. O que aconteceu com Jairo e o que aconteceu com aquela mulher. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que o que eu preciso fazer de diferente? Eu preciso gerar uma fé inabalável no meu coração. Segundo lugar, a Bíblia está dizendo que Jairo, ele soube que Jesus estava passando, e ele foi ali, e ele abordou Jesus, e ele insistentemente, não é isso que está escrito na sua Bíblia? Insistentemente: Jesus, vai na minha casa. Jesus, vai na minha casa. Jesus, vai na minha casa. A mulher viu que Jesus estava passando, se arrastou no meio da multidão e tocou as vestes de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo que além de eu ter uma fé inabalável no meu coração, eu preciso ter
ousadia para entrar na presença de Deus como filho. Eu não posso ter medo do meu Deus, porque Ele é o meu Pai. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado de alto a baixo. Querido, você tem acesso até a presença do Pai. Tenha ousadia para entrar diante de Deus e dizer: Pai, a situação é essa. Não faça, sabe, queridos, não faça como o irmão do filho pródigo, que chegou para o pai triste, abatido, cabrunhado, cabeça baixa, e disse: Pai, eu estou aqui com o Senhor há tantos anos, eu nunca faltei num culto, eu nunca faltei numa reunião de oração, eu nunca faltei numa vigília, eu nunca faltei num culto de ceia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me celebrar com os meus amigos. E o pai falou assim: Filho, você não entende? Você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Diga aleluia, querido. Tudo o que eu tenho é seu. Você não usa porque te falta o quê? Ousadia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você não entendeu essa verdade, meu irmão? Vou falar para você de novo. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito meu e seu. Isso não é soberba, isso não é arrogância, isso não é presunção, isso é entender a minha posição em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu estou sentado à mesa, e na mesa do meu Pai tem alimento para a minha vida. Eu tenho que ter ousadia. Eu tenho que ter ousadia para pedir a Deus o que eu preciso. Não incomoda o mestre. Que incomoda, meu irmão? Eu não estou incomodando, ele é meu pai. Meus filhos me ligam qualquer hora, meu irmão, do dia, da noite, e não tem essa, eu tenho que estar lá. São meus filhos. São meus filhos. E pode ligar, e pode pedir. Se eu não tenho, eu falo: espera que nós vamos dar um jeito. Mas fica tranquilo, nós vamos resolver seu problema. Eu sou teu pai. Meu irmão, a Bíblia diz que se nós que somos homens sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial, não nos dará tudo aquilo que nós necessitamos, meu irmão. Você tem um Pai que olha por você, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Ele te deu acesso até o trono do Pai. Agora tem que ir pelo caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Através do Filho chegamos ao Pai. Levante a sua mão direita, diga comigo assim: eu não estou órfão. Diga de novo: eu não estou órfão. Diga: eu tenho paternidade. Eu tenho um Pai. Aleluia, querido. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que se preocupa com você. Tenha ousadia, meu irmão. Abre a geladeira do teu pai. Na minha casa você não entra e não abre a geladeira não, sem pedir. Mas meus filhos abrem a geladeira de casa, sem pedir. Não é? Meus filhos e a Isadora também abrem. Ela pode. Sem pedir. Chega e abre, pega e come meu chocolate que eu deixo lá. Quando eu vou procurar eu não acho. Eu fico bravo, mas são meus filhos, pode comer. Vai fazer o quê? Comeu. Ousadia para alcançar o que o Pai tem para oferecer. Terceiro lugar. Meu Jesus. Ousadia. Verso de número 23 e o verso de número 33, mais uma vez. Verso de número 23 diz: insistentemente ele suplicou: minha filha está à morte,
Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salvas e viverá. Verso de número 33. Então, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Terceiro lugar, eu entendo, querido, que o que faz diferença diante do Pai, que o que faz diferença em meio à multidão, porque existia uma multidão ali apertando Jesus em busca de um milagre, sim ou não? Existia uma multidão. Agora, no meio daquela multidão, quem recebeu o milagre? Pelo menos o que relata a Bíblia, 2 pessoas. Porque elas deixaram de fazer as mesmas coisas e fizeram algo diferente. Geraram no seu coração uma fé inabalável. Em segundo lugar, tiveram ousadia para abrir a geladeira do pai e pegar o que precisava. Principalmente a mulher do fluxo de sangue. Porque não havia uma ordem para que ela seja curada. Ela tocou na veste de Jesus. Eu acho que o que é o mais interessante ali, querido, a ousadia dessa mulher é tão grande, que Jesus para, indignado, e fala assim: peraí, alguém me tirou algo sem pedir. Parafraseando, trocando em miúdos, foi isso que aconteceu. Jesus parou, alguém me tocou. Os discípulos: Senhor, está todo mundo te tocando aqui. Jesus falou: não, você não está entendendo. De mim saiu alguma coisa. Alguém tirou algo de mim sem pedir. Mas como é filho, ele conseguiu tirar. Olha a ousadia dessa mulher. Mas existe uma terceira lição aqui. Qual que é a terceira lição? Tanto Jairo quanto esta mulher chegaram diante da pessoa de Jesus e não esconderam nada. A Bíblia diz que a mulher lhe disse toda a verdade. A Bíblia diz que Jairo chegou para Jesus e disse: Senhor, a minha filha está assim, assim e assado. Esta é a verdade. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se quisermos fazer diferença, precisamos ser o quê? Verdadeiro. Diga comigo: verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro com Deus, querido. Não adianta enganar, não adianta dobrar o joelho e começar: oh, Yahvé Shalom Rafá Sinekenu, tu és o que era, o que é e o que há de vir. E Deus está lá: meu Deus, eu conheço você, meu filho. Me conta a verdade, o que está acontecendo? Deus dos hebreus e de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu irmão, nós temos que ser verdadeiros. E quando eu digo ser verdadeiro, querido, eu não estou falando apenas em verbalizar a verdade, eu estou falando em viver a verdade. Esse é um grande desafio para a minha vida. Esse é o grande desafio para a nossa vida, viver a verdade. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade o que vos libertará. Se a verdade me libertou, eu preciso viver uma vida de verdade. Diga comigo assim: eu preciso viver a verdade. Eu preciso viver a verdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso número 18, não precisa abrir, diz assim que nós temos o rosto como rosto descoberto diante da palavra. É a verdade, meu irmão. Como está a minha vida? Eu tenho que chegar diante de Deus e eu tenho que falar a verdade. Senhor, a minha vida está assim. A minha mente está desse jeito. O meu coração está desse jeito. Está assim, Senhor. Eu enganei, eu menti, eu trapaceei. Eu tenho que ser verdadeiro, meu irmão, diante de Deus. Porque quando eu verbalizo quem eu sou, eu começo a enxergar o que eu preciso mudar. E eu paro de me enganar. Eu paro de me enganar. Eu paro de me esconder atrás dos meus dons. Eu paro de me esconder através da minha fama. Eu paro. Porque eu falo a verdade de quem eu sou. Eu sou essa pessoa. E eu preciso da tua ajuda. Jairo disse: Jesus, a situação é essa, eu preciso da tua ajuda. Aquela mulher disse: Senhor, a minha situação é essa, eu preciso da sua ajuda. E em último lugar, diga assim: glória a Deus. Verso número 22, olha aí na sua Bíblia.
Verso número 22 diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Verso de número 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Você conseguiu ver coincidência nesses dois textos? No que, Marcelo? Vocês concordam com ela? Tanto Jairo quanto a mulher, quando eles estavam diante do Senhor Jesus, o que foi que eles fizeram? Diga comigo, se prostraram. Pastor, mas então é só isso? É só eu me ajoelhar? Se prostrar é se ajoelhar, não é? Se dobrar. Se render. Então é só isso que o Senhor está falando? Então é só eu vir à igreja e me ajoelhar antes do culto que está tudo resolvido, é isso? Querido, esse se prostrar aqui vai muito além de uma ação física genuflexada. Ó. Se prostrar aqui se traduz por devoção, intensidade, honra, reconhecimento, adoração. Mas a palavra que eu mais gostei aqui é devoção. É reconhecer tudo que Ele é. É reconhecer a sua pequenez diante do Todo-Poderoso. Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o verso número 6, Ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o que? O seu coração está longe de mim. Queridos, nem sempre cantar com as mãos levantadas, nem sempre dobrar os joelhos. Eu estou falando que essas coisas não devem ser feitas. Entendam bem o que eu estou falando, queridos. Eu estou dizendo que a devoção, que isso tudo, essas ações físicas, são consequências do coração. São consequências do que está dentro. Concordam comigo ou não? São consequências do que está dentro. Quando eu estou falando que a diferença desse homem e desta mulher está na devoção que eles tinham pela pessoa do Senhor Jesus, é porque dentro dos seus corações eles já estavam prostrados diante do Senhor. As suas atitudes, as suas ações, tudo aquilo, seus pensamentos, tudo aquilo que permeia a sua vida está prostrado diante de Deus. Queridos, esse se prostrar é você sair do nível da religiosidade, é você sair do nível da frequência de culto, é você sair do nível de cantar, é você ir muito mais além. É você provocar o milagre para a sua vida. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar inúmeros exemplos e vamos encontrar inúmeras histórias que nos chamam a atenção. Nós vamos ver muitos milagres. Mas se nós pararmos para olhar cada pessoa que foi alvo do milagre, você vai perceber que essa pessoa fez algo a mais. Que essa pessoa fez a diferença. Que essa pessoa saiu da mesmice. Que essa pessoa deixou de fazer as mesmas coisas. Esse é o desafio que eu trago para a minha vida nessa noite. E convido você a aceitá-lo comigo. O desafio de querermos coisas diferentes, mas deixarmos de fazer as mesmas coisas. E passarmos a fazer o que faz diferença.
Esse é o desafio que eu trago para o teu coração. Eu creio, querido, na letra do cântico que nós cantamos aqui nesta noite, que diz assim: nada é impossível para ti. Eu creio que nada é impossível. Eu creio que não há enfermidade que não possa ser curada. Eu creio que não há porta fechada que não possa ser aberta. Eu creio que não há nada que Deus não possa fazer, querido. Esse cântico começa dizendo assim: me escutas quando clamo. Olha que coisa linda, irmão. Eu não sei quantas vezes nós cantamos esse cântico aqui, pastora Carol. Não sei quantas vezes vocês ministraram esse cântico aqui. Mas nessa noite eu fiquei meditando em cada pronúncia, Me escutas quando eu clamo, meu irmão. Esse é o Deus que você serve. Qual é o teu clamor nesta noite? Fique em pé, por gentileza.